norma que é de falar na primeira pessoa. Vocês que nos acompanham aqui, faz quanto tempo que vocês me escutam criticando o ex-diretor executivo do Inter, William Thomas? Desde o primeiro dia que ele assumiu o cargo. E o Sandro Orlandelli, que eu sei que é um baita profissional, mas que foi lhe dado uma incumbência que ele nunca exerceu, a de coordenação técnica. O coordenador técnico não é o sujeito que anda agarrado em tabelas de PowerPoint e números de Excel. Não, é o sujeito do trato, que conhece o ambiente do vestiário pelo cheiro. Quando ele passa na frente do vestiário, ele já sabe que tem alguma coisa errada com um goleiro, com um jogador, com a relação de treinador de goleiros, com o goleiro entre dois jogadores. Esta é a figura do coordenador técniori. Nem o Paulo Autuori teria capacidade para fazer o papel que o Sandro Orlandelli fez ao longo da sua trajetória como profissional, e fez, eu sei, com muita competência, e nem o Orlandelli teria afinidade para este cargo, pois precisou o Internacional tomar uma bangornada do Grêmio numa sequência de 5 derrotas que envolve Campeonato Brasileiro, e nessas 5 derrotas um fiasco para o time reserva do América Mineiro, para que o presidente Alessandro Barcelos e os seus iluminados colegas de gestão descobrissem: puxa vida, o William Thomas é fraco. Puxa vida, o Orlandelli não tem aptidão para esta função. Boa tarde a todos vocês. Estamos entrando no ar com o nosso Donos da Bola RS desta terça-feira, com muitas informações. O Grêmio recuperando a sua confiança. 2 jogos difíceis pela frente para a equipe de Renato. Final de semana, Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E depois, na outra semana, o Cruzeiro. O Grêmio tentando chegar nas quartas da Copa do Brasil. E nós temos uma enquete interativa na nossa tradicionalíssima live do YouTube. Aba Comunidades. O Inter acerta nas demissões de William Thomas, o diretor executivo, e Sandro Orlandelli, o coordenador técnico? Sim, os dois eram os culpados. Sim, mas faltou o técnico Mano Menezes. Sim, mas faltou o vice de futebol, Felipe Becker. Sim, mas Mano e o vice deveriam estar na lista implosão completa. Não vai mudar nada. E eis que, com um delay, com um atraso de 24 horas, o presidente Alessandro Barcelos decidiu se comunicar. É o tempo do Inter. O Internacional poderia abrir uma fábrica de relógios. O dia iria durar 48 horas. Mas o presidente falou. Lucas Dias. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma reunião que começou por volta das 8h30 da manhã na sala do presidente Alessandro Barcelos no estádio Beira-Rio e que resultou nas demissões do coordenador técnico Sandro Orlandelli, o executivo de futebol William Thomas e principalmente a permanência do técnico Mano Menezes. E eu questionei o presidente Alessandro Barcelos ontem na sala de coletivas do estádio Beira-Rio do porquê a permanência do técnico, se o problema era nos processos, mas também envolve o campo. E o presidente respondeu dessa forma. Lucas, me perdoe, mas a tua pergunta ela é, da última frase para cá, uma coisa. A outra é uma tese que envolve anos e que poderia ir até anos anteriores, né? Poderia ir adiante, né? Porque a dificuldade ela é grande para o clube há muito tempo e ela tem que ser encarada cada caso de uma forma. Nós estamos encarando este momento, estamos olhando para este momento. E para este momento nós entendemos que é possível, sim, né, que a gente possa reverter. E os resultados que nós hoje estamos, neste momento, buscando e que nós não conseguimos, dizem respeito a um conjunto, como eu disse, de questões que envolvem não só preparação física, questão técnica, questão tática, tudo isto a gente tratou, né? E a solução que a gente busca é uma mudança desses processos para que a gente possa ter um rendimento melhor. A partir do trabalho, com uma mudança de postura desse trabalho, a gente entende que é possível reverter esse modelo. É aquilo que nós chegamos à conclusão hoje, né? A partir desta análise, a partir dessas conversas e daquilo que a gente vinha fazendo ao longo do último período, em conjunto, inclusive, com esses profissionais, para que pudéssemos avaliar junto. Não foi feita uma avaliação em separado, mas sim uma avaliação em conjunto. Paulinho, me oportunize de conversar com o Lucas Dias, que fez um trabalho incansável ontem na cobertura da série de reuniões do Internacional. Começa com o Tiger Junk de manhã e vai com o Lucas tarde e até o começo da noite. Eu acho que faltou o presidente Barcelos, ele não foi perguntado sobre isso, mas ele poderia ter explicado. Talvez tu tenha, ao longo do dia de hoje, Lucas, conseguido esta informação. O Inter vai repor a figura do coordenador técnico e do diretor executivo e em que prazo? No prazo do Inter ou no prazo da necessidade?
Até dando uma contextualizada e pegando casos anteriores, né, Meneghetti? O presidente nunca foi muito veloz nessa questão, e eu lembro quando ele desliga o Paulo Brax do cargo, até a chegada do William Thomas tem uma demora. Quando ele desliga João Patrício Hermann, seu primeiro vice de futebol da gestão, tem uma demora até a chegada do Emílio Papaléu e da mesma forma até a chegada do Felipe Becker. O presidente não costuma se apressar para repor essas saídas e foi assim também após a saída do Paulo Autuori, que só chegou depois de um trabalho enorme sem o coordenador técnico que foi prometido no plano de gestão. Agora, Meneghetti, a informação que a gente tem de bastidor é que sim, existe a possibilidade do Inter não contratar principalmente um executivo de futebol para suprir a ausência agora de William Thomas. Isso porque restam 6 meses e meio de gestão e o presidente está muito mais atuante no futebol do que já esteve no início da gestão. Fiquei com a impressão de uma crítica do Lucas Dias, que o presidente nunca foi muito veloz, mas é só a minha impressão dele estar equivocado. Fabiano Baldasso, eu quero te escutar atentamente. O presidente fala bem, tá? Até por, ele tem boa oratória. Mas que boa oratória? Calma, ele fala, vamos lá, Quando vamos ele lá. fez a primeira frase, eu sabia que ia pular da cadeira. Não, tu não entendeu a entrevista coletiva. Mas tu não entendeu o que eu tô falando. Ele não se expressa. Falar bem não significa ter conteúdo. Baldasso, falar bem, isso fala pra ti, Ribeiro, aí é que tá. Não, o presidente, o presidente do Ribeiro Internacional, por isso que a gente cobra que ele fale, porque ele tem boa oratória, ele constrói muito bem a forma de se manifestar. Então, por que ele não falou depois do Grenal? Vale pra ti. E ter boa oratória, o cara que é craque em oratória envolve, inclusive, falar sem dizer coisa alguma. Olha, Ribeiro, vale pra ti. Discurso Baldasso é encaixado pra ti. O presidente Alessandro Barcelos não disse... Mas é um talento. O presidente Alessandro Barcelos, espremendo a coletiva dele, não sai nada que explique alguma coisa que esteja acontecendo no Beira-Rio. Semana passada, eu não cheguei a luxar o pulso, mas ficou perto disso, quando eu dava tapa nessa cadeira aqui, dizendo que não posso eu, com a bunda sentada nessa cadeira, descobrir 3 meses antes as coisas que estão erradas no Internacional, o Inter descobrir 3 meses depois. William Thomas, como disse o Meneghetti, nós sabíamos que era incompetente para a função no Internacional, não é do tamanho do Inter. O diretor, o coordenador técnico da mesma forma, o preparador físico que foi há 10 dias também. Mas vamos ao que interessa, porque ontem o presidente, ele ficou um pouco assim quando disseram para ele que ele não estava mexendo em quem botava a bola para dentro, que não ia ter efeito prático. O presidente tergiversou, falando em revisitar processos e modificar coisas que precisavam ser modificadas. Vamos à prática aqui, efeito prático. Diretor executivo agora, tu tirar... Já passou janela de contratação, isso era para ter feito no começo do ano, para ver se tinha alguém que conseguisse amarrar algum negócio para o Inter. O Inter não está contratando, tirar o diretor executivo, assumir o presidente, ou assumir eu, o JB, não vai fazer diferença nenhuma até o final desse mandato. Coordenador técnico, talvez, né, o Autuori fazia um trabalho de aproximação, de elo entre jogadores e direção. A gente sabe que hoje essa relação não é boa, não foi competente o Orlandelli, mas a partir de agora também não tem nada para fazer. Preparador físico, sim. Essa é uma modificação importante de um ponto nevrálgico que está mexendo com o time do Internacional. Só que o Inter não contratou o preparador ainda. São 10 dias. O Inter não contratou o novo preparador físico. Então, na prática, meus queridos e minhas queridas que estão almoçando neste momento, o que o Inter fez ontem tem o mesmo efeito e a mesma utilidade que uma buzina de avião. Muito bem, César Cidade Dias, vem. Me chama a atenção, e eu acho que a gente precisa também olhar um pouco para frente, porque o Internacional ele demite 2 profissionais que foram julgados. Tá? O resultado do trabalho hoje do Inter passa por eles e eles foram julgados como culpados desse processo aí de apequenamento do Inter. Por que eu falo isso? Porque até agora o Inter não olhou para frente. O processo está jogado. O time é esse. A preparação física é essa. Por que a gente vai acreditar que esse time vai melhorar? Não tem nenhuma ação para melhorar. A única maneira que vocês poderiam tentar me provar que é para melhorar alguma coisa, não, o ambiente estava conturbado, com a figura dos dois, o pessoal não gostava, que não é a informação que veio na reportagem. Não existe problema de relacionamento. Como o Inter não agregou ninguém, o que a gente pode dizer é que o status ou o que o Baldasso está pedindo aqui acontece, que é o Inter agir para tentar mudar isso, ou o status segue igual. O Inter julgou o passado,
mas o Inter não fez nada para tentar mudar o futuro. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu sinto, lamento, mas eu, de novo, sem querer fazer contraponto por fazer, discordo de alguns conceitos estabelecidos por vocês. Por vocês quem? Eu não penso igual ao Baldasso, aliás, em seguida eu já vou discordar do Baldasso frontalmente. Assim, eu li, tenho visto, acompanho a rede social, muitos torcedores satisfeitos com as mudanças que aconteceram. Né? O Baldasso acabou de dizer que não vai mudar nada, que é buzina de avião. Não, mas muitos torcedores, daqui a pouco nós temos uma enquete, tá? Eu quero dizer para vocês que o principal no Internacional não foi mexido. E olha, Meneghete, eu não sou contra a saída do Mano Menezes. Tudo isso que vocês elencaram aí, e aí esse é o meu ponto de divergência. É o preparo físico, é o diretor executivo, vocês dão uma importância demais para isso aí. É o coordenador técnico, não interessa. que é globalizado, tá? Então assim, ó, Globalizado. todo mundo São todos faz iguais. a mesma coisa. São todos iguais. Claro, tem Todos perfis diferentes, né? Uns são mais, o método é quase o mesmo. Por que O que tem é um mais motivador, outro não. Globalizado, eu não digo. Acho que a palavra não, eu não compraria. Mas quem disse isso não sou eu, são os preparadores. Eu conheço preparadores. Então tem que contratar um estagiário, então que é a mesma coisa. Eu Tipo, diria- olha, com 20 anos. O Inter eu tá com diria- um interino aí. Pois é, tá Não, errado. e que é muito bom, não tá? tá errado. Ele é muito bom. Mas então é Se eu efetiva. fosse- Não, eu Então é faria efetiva. isso. Eu faria isso. Então é efetiva. Atenção, o presidente quer consertar todas as Faz 12 bobagens dias que que o Inter demitiu aconteceram o na preparador preparação física. João Goulart, preparador físico campeão em 2009 da Sul-Americana com o técnico foi de Tite. seleção. Muito bom preparador físico. vida. Só que assim, ó, integrado, acho que seria um termo mais correto, porque o trabalho da preparação hoje, ele é muito ligado com o do Mano Menezes. Não, perfeito. E Então, aí- assim, a preparação física é dada junto com o treinamento. Se o treino do Mano ele é pouco intenso, Ribeiro, os conceitos reflete são da os preparação os física. conceitos, Então, o Mano tem culpa. Os conceitos são globalizados, mas os executores são Não, diferentes. perfeito, aí depende do perfil de cada um. Só que isso, o que eu quero chegar é que isso não é decisivo. Não foi isso que fez o Internacional sair daqui para ir para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Parece eu Tom Cruise num filme que ele fala. Também é repetitivo, eu acho, né? Não. Tu tá querendo dizer que tu parece Tom Cruise, é isso? Não, o Tom Cruise fez isso que eu faço. Você tá aqui comigo, tá aqui com você. Tá aqui comigo. Tá, então assim, ó. Ele te copiou, velho. Ele te copiou. Provavelmente, né? E a beleza também. Aqui, ó. O Mano Menezes, eu não quero que saia. Mas e aí tá, veio uma informação que eu não acredito, me desculpe, não é na informação que eu não acredito, é na forma e conteúdo, no conteúdo dessa informação. Eu gostaria de acreditar que o presidente Barcelos Meneghetti tivesse, ó, brother, come here. Tentativa. E realmente cobrasse o Mano, sabe? Dizendo que ele não está fazendo o trabalho que a torcida quer, que a direção quer, que ele não está sendo competente. E ele não está, embora ele seja um grande profissional. E eu não acredito que o presidente Barcelos tenha feito em qualquer momento isso. E se não fizer, não adianta nada mudar o sofá, a cortina, a janela, porque a casa vai ficar igual. Então, é assim, ó, eu gostaria muito que vocês me provassem o contrário. Que realmente o Mano foi cobrado pelo presidente. Presidente, é porque o resto não faz. Presidente, tá? Para mudar, rever conceitos, entendeu? Meter a mão na massa, Isso, ter Ribeiro, tá cardápio. certo. Isso, o Ribeiro, tá certo. A gente vive dizendo aqui que o Renato manda no Grêmio, né? O Mano Menezes manda no Inter. O Mano Menezes demitiu 2 ontem. Muito bem. Eu acho. Tu vinha bem até o Mano Menezes emitiu 2. Tu vinha perfeito. Aí tu derrapou na curva. Vamos ver. Nós vamos debater. JB, eu quero te ouvir. O Ribeiro falou 45 minutos. Ele vai falar hoje 1h30 ou 2 horas da tarde, porque ele vai fazer o papel do Mota. Hoje não vamos mandar. Vai fazer o do Mota hoje? Estamos Você não aí. quer ir agora Então te já? preserva aqui a tua garganta e tal. Vem, JB, vamos lá. As mudanças do Inter, JB. Não, se ele quiser ir agora, é só o estúdio auxiliar aqui. Só Vai lá. dar volta na As câmera. mudanças aí, do vai. Inter, JBzinho. Meneghetti, olha só, eu não gostei, diferente do Baldasso, eu não gostei da entrevista do presidente, não acho nem que ele é bem articulado, nem respeito mais uma pessoa e tal, mas não acho que é um cara que me passa credibilidade a ouvi-lo falar. Hã? É uma crítica. Não, mas com certeza é uma crítica. Eu não acho que é o pareceu uma presidente. crítica. O presidente, eu não me sinto seguro quando eu ouço ele falar. Não é uma coisa assim que, opa, Tu e tá, 90% Meu- da torcida. o meu presidente tá falando, então eu tô ouvindo ali, tá, não, Até ele porque o tá... teu presidente não é esse, né? Não, tu entendeu que eu tô Abraço, fazendo uma Alberto metáfora. Guerra, tá nos assistindo nesse momento. Eu tô fazendo uma metáfora, Fabiano tá bem, Baldasso. desculpa.
E eu tô dizendo assim, tipo, pô, o presidente tá falando, ele não me passa segurança. Pelo contrário, sabe que... Eu vou contar uma coisa, eu posso abrir meu coração, de verdade. Aí, JV, eu quero... Aí, JV, abre teu coração, JV. Tardiamente tu vai abrir teu coração. Finalmente, JB. Eu sou um cara que desde que eu era uma criança em Capivara do Qual Sul, era o teu time? 7 anos de idade, Ó. as pessoas me chamavam, com 7 anos eu lembro disso, eu tomei uns tapas na escola ali e tal, porque diziam que eu me achava, que eu era arrogante, que eu era Fazia um prepotente. bullying contigo. Bullying. E isso me acompanha. Às vezes as pessoas me encontram. essa personalidade. A gente tava Vai na abrir, tu não abriu teu coração ainda, tá? a gente tava na É isso, Sinoscar abriu no o coração. sábado. A gente tava na Sinoscar, depois nós ficamos conversando com o pessoal lá e disse, pá, JB, agora a gente não imaginava que tu era assim, tu é super gente boa, conversando conosco. Tu até parece legal. Então eles pessoal não te diz. conheceram bem, né? Então, às vezes, eu penso exatamente isso, que eu sou meio Alessandro Barcelos, assim, na comunicação. Porque eu olho o Alessandro... Cara, nós estamos diante do presidente do Internacional que não acertou basicamente nenhum dos técnicos que ele contratou, Nada. só um ano. E nada. Ele perdeu pro Globo. Vitória era ele, né? Vitória na Copa do Brasil, que era o Miguel Ramírez, Olímpia, Globo, Melgar. nenhum vice de futebol, ele não acertou, Melgar, nenhum vice de futebol Nenhum ele diretor aceitou, executivo. nenhum diretor exectivo fez sucesso, não tem assim nenhuma assim, coisa que muito revolucionária. Grenal, até então Gauchão. não ganhou muitos grenais, não ganhou gauchão, não revolucionou a base, pelo menos até o momento. vou dar esse desconto. Não mudou a condição financeira do Internacional, que era uma bandeira. O Inter não reduziu um pila a sua dívida, nada, tá enxugando o gelo, empata lá e tal, e esse ano daria prejuízo se não fosse um terreno que reavaliaram, e tá correto o cálculo, que reavaliaram e aí empatou, mas assim, não vai vender o terreno. E aí apareceu o superávit. É contábil, mas assim, o rombo no caso seriam 50 milhões. O que eu quero dizer? Aí o Ernest faz a melhor pergunta da coletiva, foi do Alexandre Ernest ontem, do Voz do Gigante. Gostei também. Que claramente não foi, ele não ironizou, disse que não era importante. Ele disse, olha, presidente, o senhor mudou duas figuras que não entram em campo, que não escalam, que não... Não bota a bola pra dentro. Que não bota a bola pra dentro, que a curto prazo não vão fazer diferença. E alguém vai dizer, mas foram eles que contrataram os jogadores, sabe? Mas isso é longo prazo. Claro. Como é que tu vai resolver pra agora, pra a Copa Libertadores da semana que vem, na quinta-feira agora e tal? Como é que pode ser feito? E o presidente fala assim, quando eu ouço a tua resposta, eu penso que a gente vai demorar muito para mudar o futebol brasileiro. Mas o Barcelos quer mudar o futebol brasileiro? Mas daí paremos, né? Paremos. Capivari Feelings aqui. Paremos, né? Paremos. O Barcelos... Não, paremos. Não vamos discutir. Não, mas Vamos lá. a pergunta é basicamente em cima dessa, da bola entrar ou a bola não entrar. Eu sei que a tua agenda é uma agenda cheia de Mas você não bastidores. concorda comigo que no Concordo. mesmo presidente, eu digo assim, o presidente, eu já concordo. conversei com ele fora do ar, ele é uma pessoa maravilhosa, só que ele vai pro ar, ele passa uma arrogância, uma prepotência que às vezes eu me pergunto, será que eu comunico assim o também? O conceito dele de que esse externo influencia no campo vale como macro. Agora tu tá falando certo. Baldasso- Nós estamos falando do jogo contra o Metropolitano quinta-feira. O que vai mudar? É que o Baldasso- E eu acho que é essa, e a minha pergunta pra ti, É de JB, uma arrogância tu dizer que tu vai mudar o futebol brasileiro, sendo que os teus resultados são perder pro Globo, pro Melgar, pro Olímpia, pro Vitória. A pergunta que eu faço é exatamente para ti, utilizando essa tua agenda e a tua capacidade de trabalhar. Eu sei que tu ficasse até tarde ontem trabalhando, até 2 da manhã trabalhando. 3 da manhã eu bati um vídeo no canal. Não, exatamente buscando bastidores disso. Por que eu faço essa pergunta? Estou falando muito sério aqui. Porque nós estamos falando de 2 cargos que não chutam e não fazem gol. Só que cargos, quando tu mexe na estrutura e quando tu cobra, quando tu demite alguém, obrigatoriamente todos em volta ficam pensando, será que pode sobrar para mim? Isso é assim em todos os lugares, é aqui na Band, é em qualquer lugar. O que a gente coloca, JB, e é isso que eu quero saber de ti, e desse teu lado repórter, bastidor, é como o ambiente dos jogadores do Inter viram as tomadas de decisão do presidente do Inter. Essa, para mim, é a principal notícia. Eu não sei se nós temos tempo, mas ontem nós tivemos um episódio no treino, que eu até fui ontem lá convidado. Dá pra segurar Dá. o episódio? Dá. Mas Porque teve briga, né? não foi briga, mas discussão. Aí a gente vai dizer assim, é normal de treino, mas... Perguntar, Paulinho, aconteceu. agora o episódio, Paulinho. Depois? Tá, então me orienta aí, Paulinho. O que tu quer fazer agora, Paulinho? Que eu sei que tu tá preocupado com o tempo. Me diz. Lucas,
Então tá, uma questão de Grêmio, uma informação de Grêmio, Lucas. Uma informação importante, tá, Meneghetti? Porque o zagueiro do Grêmio, Bruno Alves, levou um pisão na primeira etapa no Clássico Grenal, inclusive foi substituído na segunda etapa. Ele vai realizar exames ainda hoje no CT Presidente Luiz Carvalho. Já seria poupado para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas pode passar a ser uma dúvida também para o jogo muito importante da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no próximo meio de semana. Eu vou querer que o César, vou pedir para o César, para o CCD agora, nos projetar essa dificuldade, na câmera aberta lá, César, essa dificuldade que o Renato vai ter na montagem do time para encarar o bom time do Atlético Paranaense, César. Pois é, Meneghetti, quando a gente pensa nessa semana, que eu chamei de uma semana de 10 dias do Grêmio, obrigatoriamente tu joga em 2 partidas. O que a gente viu hoje pela manhã, no treinamento que o Grêmio fez, o jogo treino que o Grêmio fez, Meneghetti, ele posicionou principalmente a relação de totalmente reserva para o primeiro jogo, né, totalmente reserva para o primeiro jogo, colocando uma situação de diminuição ou de esvaziamento do jogo contra o Atlético para, claro, projetar o jogo que eu considero, Meneghetti, o jogo do ano do Grêmio. O Grêmio tem um jogo contra o Cruzeiro que mexe com toda a temporada, financeiramente e também de engajamento do time e do clube. Eu acho que a organização que tu pede do time e da montagem é 2 times, um time totalmente reserva e tentar recuperar, como o Bruno agora, tentar recuperar para voltar aos titulares no jogo contra o Cruzeiro. Fala, Ribeiro. Pai, olha só, o que eu vou fazer aqui é valorizar a vitória no Grenal, só por outro viés. Essa estratégia do Grêmio de simplesmente abandonar o jogo lá no Paraná para focar na Copa do Brasil, beleza. Se fosse em outra situação, tranquilo. Sabe o que vai acontecer na prática, Meneghetti? O Grêmio vai pegar a vitória do Grenal e vai bem. Vai descartar também. Porque, não se enganem, o Grêmio vai botar um time reserva e vai perder. Não sei. E ao perder, Não sei. ele pega a vitória do Grenal e descarta também. Olha a posição na tabela, o Grêmio vai ficar com 11 pontos, né? Yes. O Grêmio tem 11, tá? 11. 11 pontos, tá? E vai ver os outros todos se aproximarem, inclusive o próprio Inter, que pega o Bahia dentro de casa. Então eu não consigo entender essa estratégia. O Inter ganha do Bahia e o Grêmio perde para o Atlético Paranaense. Claro! Não E aí sei. o que aconteceu? Vai ser a mesma coisa diante do Grenal, o mesmo cenário, não mudou nada. Então é como tu pegar a vitória do Grenal, Liberou. vale só porque ganhou. Mas você seria... Na prática, na tabela de classificação, é um absurdo o que Se ele vai acontecer fazer. o que tu está projetando, pode não acontecer, né? Os dois podem empatar, o Inter pode perder o jogo, os dois podem ganhar. Eu tenho que analisar Mas antes. CCD. Né? Não, claro. E antes, assim, é mais fácil o Inter ganhar do Bahia em casa do que o Grêmio A tirar gente, ponto do a gente vai Atlético, falar que do jogo reserva. treino, beleza e tal, mas eu vi o jogo treino com o CCD. Se for aquele time do jogo treino, cara, Qual é o time? a chance de... O Lucas Dias deve ter aí, tá? Eu tenho, se quiser, Então vê, tá na... Vamos lá, Começou com o Adriel, que Tomás defendeu um pênalti. Luciano. Tomás Luciano. Lucas, Vai, vamos lá, Lucas, dá o time não aí queria que o furar ele. Renato colocou hoje. Vamos lá, tá, Meneghetti? Até porque o Grêmio terminou no empate nesse jogo treino contra o São José. Gustavo Martins fez o gol de empate e o Adriel pegou, inclusive, um pênalti. O time do Grêmio que começou, tá? A atividade, Adriel no gol, Tomás Luciano na lateral direita, Gustavo Martins e Natan, a dupla de zaga, e Diogo Barbosa na lateral esquerda. Mila e Lucas Silva, a dupla de volantes, Galdino, Natan e Cuiabano, Vina no comando de ataque. Esse foi o time do Grêmio. Vina hoje o único dos considerados titulares que começou esse jogo treino. Fala, JB. Não, eu vi esse jogo treino, participei da transmissão com o CCD. Muitas dificuldades. E era um São José, claro, um jogo treino, beleza e tal. Era um São José reserva, uma equipe completamente alternativa, porque eles jogaram ontem contra o Remo, até venceram. Um abraço pra galera do Zequinha. E, cara, muitas dificuldades. Eu, por exemplo, fiquei sedento para ver o André Henrique. O Grêmio contratou um centroavante de Santa Catarina e estava improvisado o Vina de 9. E a bola cruzando pelo Vina. As duas chegadas do Grêmio com o Natan pela direita. E depois uma que o Cuiabano chega forte e tem uma falta lateral também. Faltava um camisa 9. Hoje, é óbvio, foi só um jogo treino, mas pelo que a gente viu,
cara, a tendência de jogar 3 pontos fora lá no Atlético é gigantesca, velho. JB, que rolo é esse que tu queria contar agora há pouco do treino do Internacional? Não, era só para contextualizar um pouco da tensão que está no ar. Ontem no treinamento... Assim, parece que o ambiente não tá bom no Beira-Rio, cara. Ontem no treinamento, enquanto... porque foi assim, a reunião começou às 8h30 da manhã no Beira-Rio, e aliás, vai um abraço e um elogio para o Lucas Dias. Aqui a gente não expõe os profissionais. A gente abraça todo mundo. Opa! Tem emissora aí agindo com mau caratismo. Não é a nossa. O Lucas Dias, ele ontem trabalhou, ficou até às 6 da tarde no estádio Beira-Rio e trabalhando... Não, até às 6 não. O coletivo do presidente Barcelos começou às 6h30. Vai ganhar uma hora extra. Foi até às 7 a coletiva. Imagina a caixinha que ele ganhou ontem quando bateu o ponto. A crise. Tá, a crise. E o Mano Menezes, nesse tempo, ele foi dar o treino e depois voltou para a reunião. Só que no treinamento que o Mano Menezes deu... na atividade que o Mano fez de manhã, com portões fechados, uma hora o Depena chegou muito forte na marcação no Gabriel Barros. Boa, gostei. Mas chegou... Pelo menos estamos chegando forte no treino, né? Depena estreou em 2023. E aí o Gabriel Barros ficou brabo e começou a reclamar e ficou brabo com a não marcação de falta nele. E ele saiu era aqueles treinos campo reduzido que tinha cronômetro, que tinha um tempo ali, e ele largou e saiu. Treino alemão. E o alemão... Tudo é treino alemão. O alemão não gostou. O alemão realmente não gostou. E disse assim, não abandona o jogo, volta pro time. Ele era do mesmo time. E aí disse assim, volta pro time. E ele não quis. E aí começou uma discussão entre os dois, porque o alemão disse assim para ele, e aí, se for um jogo de verdade, tu vai abandonar também, porque o juiz não marcou falta? E os dois começaram a discutir. O Depena vem para discussão e virou um debate ali. Aí o Mano Menezes tem que chamar, encerrar o treino, bota todo mundo numa rodinha e tenta acalmar os ânimos. Adorei. E vai todo mundo pro vestiário. Mas que coisa boa, gente. Estão brigando pelo menos no treino, Daqui a pouco nós vamos achar que os jogadores têm sangue correndo nas veias. Eu tô quase acreditando nisso. Os caras estão brigando já. Mas que ótimo. Já melhorou o ambiente. Eu não prego de forma alguma, nós não pregamos aqui a violência, mas se tivesse rolado um empurrãozinho no outro, então seria melhor ainda. Não, tu imagina só, olha só, a gente vem de um Grenal em que o goleiro internacional não subir lá em cima, não dá pra chegar lá. Medo de altura. É medo de altura. Fobia. O cara vai lá e depois tem que descer, né? O Tauan Lara dividia a bola, botaram uma dividida, não, deixa passar. O Campanharo também. O mercado faz a falta fora da área no Vidia Sante. Pode fazer o gol de falta assim, mas ele chega na cara. O teu goleiro já não pega um chute lá da intermediária, vai pegar de dentro da área, mercado, aí é gol, né? Aí tá, se o que ele vai voar na bola, imagina, sujar o uniforme bonito, aquele que ele tava, camisa amarela. Não. Pô, pelo menos o treino estão chegando. Gostei, parabéns, medalha pro Depena. Se tu acha que tu trouxe, tu que gosta de fazer crise no Inter, se tu acha que tu trouxe uma informação que ia indignar os colorados, tu salvou meu dia. Eu adorei o que tu contou aqui. De novo, analisando o foco. Ai, que cara chato, pelo amor de Deus. É muito chato. Brigatti, com todo o respeito, tu um homem experiente, entendeu? Um cara que... Não precisa me elogiar, vem pra divergência logo. Não faz o nariz, vem pra divergência logo. O primeiro, o que ele joga um pouco adiantado, é possível, é característica. Como é possível, cara? Só toma gol de cobertura, cara. E assim, ó, ele vai tomar um gol de tiro de meta um dia. Sabe por quê? Os gols que ele salva, ninguém lembra. Claro. É injustiça. No Grenal ele pegou 3 bolas mágicas. As bolas que foram pra linha de fundo, ele foi lá buscar. O Mercado é um dos melhores zagueiros do país. Não é porque ele não quis, ele quis fazer a falta. Mérito Vila Sante que conseguiu se desvencilhar, que estava de frente para ele. É muito mais mérito do Vila Sante do que o Mercado. Qualquer zagueiro, o Kahneman, a grande tremida é do Campanharo e do Tauan Lara, tá? Especialmente o Tauan Lara. Mas o Campanharo também teve a chance para dividir. Mas o Mercado não. O Mercado, ele pega um jogador de frente, óbvio, qualquer zagueiro vai ter dificuldade de marcar. O problema é que é muita gente. É o Tauan Lara que erra, é o Campanharo que erra. O Johnny errou em 2 gols no Grenal. E aí vai no Mercado. O Johnny conseguiu no primeiro gol do Luiz Soares errar 2 vezes. O Johnny conseguiu errar 2 vezes e depois no terceiro gol do Grêmio, é ele que está disputando a bola lá com o Soares. O problema não é errar. Eu não estou discordando. É uma sequência de erros. Eu não estou dizendo que não houve erros nem falhas. Eu estou selecionando o que tu está dizendo. Eu acho que o Kehler é uma injustiça que fazem com ele. O Mercado nesse ponto não teve nenhum problema. E de novo. O malabarismo que tu faz para botar a culpa no Mano Menezes. Cara, o Inter tá todo perfeito. Vocês viram o Inter, tu elogiou todos os setores do clube. O Internacional hoje o Palmeiras é um clube amador perto do Internacional. Porém,
o Mano Menezes está estragando tudo. É isso que tu está querendo dizer às pessoas. Vou dizer então pra te Para voltar. com isso, Eu vou dizer cara. pra ti também, O Inter é um Meneghetti. clube doente, velho. Tá Acabou tudo a errado no paz. Internacional. Acabou a paz aqui, entendeu? Fato. Olha aqui, ó. Vocês estão fazendo igual o presidente Barcelos. Tu, Meneghetti, tu, Baldasso, estão passando pano pro Mano Menezes. Estão. Entendeu? E não estão cobrando como tem que cobrar. Então vocês estão se responsabilizando pelos mesmos problemas. Tu pode fazer de novo como é que é? Tá, então eu quero te dizer o seguinte, ó. Eu quero dizer o seguinte, tu tem que prestar mais atenção no programa aqui. Vocês têm o hábito que enquanto eu falo, ficar o tempo inteiro no celular. Eu nem todos tô com o vocês. celular não, aqui, não tá Dudu. agora, não tá agora. Tu Qual também. é o problema? Eu dou responsabilidade ao Mano Menezes e eu critiquei o Mano Menezes ontem aqui e na Rádio Bandeirantes por escalar um jogador do Atlético, o Rômulo, que não tem nenhuma condição de jogar, mas não tem nenhuma. Não, uma crítica branda, Mano Menezes não Meneghetti. percebeu isso. Outra coisa, a teimosia do Mano com aquele que, na minha opinião, é um ex-jogador, que a direção do Inter conseguiu contratar um aposentado, que é o Mário Fernandes, passou nas entrevistas, o sistema de entrevista nacional tá uma beleza. E aí contratou um que tá na fila para se aposentar, tá só esperando o carimbinho. Sabe, lá quando tu entra na fila do INSS, tem um cara lá que ganha só para carimbar, ele é meio lento, inclusive. Pá, tá aposentado, que é o Luiz Adriano. E o Mano insiste com um ex-jogador de futebol como centroavante. Então, assim, eu critiquei o Mano, só que eu acho que... E o JB pescou muito bem isso no nosso programa da Rádio Bandeirantes ontem. Eu acho que, diante do que eu vejo aí no mercado, que me assusta, a possibilidade do Inter contratar, por exemplo, o Ceni, que não tem nenhuma Mas que qualificação rejeição, que para grande assumir tem o o Ceni, Internacional. O Mano Menezes é aquele treinador que eu vejo com mais capacidade para dar a volta por cima. Como o Ceni tem rejeição? Cara, se criou um levante na torcida ele é fraco, do Inter. a gente acabou Ceni. passando não, por eu não tô cima. dizendo nem Ele que é ele é fraco, bom ou que é ele é sobre ruim. isso. É só uma Não bate análise. a cara. Os caras estavam A enlouquecidos. gente acabou passando por cima da informação, né? O Ribeiro acabou indo na questão da crítica do pode ser Meneghetti uma aos crítica. jogadores. Não tem crítica não, mas é que o JB colocou uma informação aqui. E eu quero... Eu adorei a informação. Da briga? Da briga. Eu achei E eu maravilhoso, quero maravilhoso. utilizar a informação para mostrar... A informação é exatamente o retrato do que eu penso sobre o Inter hoje. Em outros tempos aqui, os repórteres contavam. Magrão brigou com o D'Alessandro. O treino teve um conflito entre Bolívar, o índio. Ontem a briga foi do como é que é? Gabriel Barros, Depena E alemão. e Alemão. Essa é a cara do Inter. Esse é eu o vou te dizer o retrato que é a cara do Inter, César. E isso vale pro Grêmio em alguns momentos em 2021, mas não vale pro Grêmio do Renato hoje. É brigar no sorteio do Grenal, da Alessandro e Maicon. Brigavam no sorteio. No sorteio. Nunca na história do futebol, Luiz. Hoje, se o Internacional for pro sorteio do Grenal e quiser ficar do lado, que o Inter gosta de começar jogando no Beira-Rio, se o cara do Grêmio disser assim, quem é o capitão do Grêmio, o Vitor Sante? Quem é o Luiz Soares? Quem é? Kahneman. O Soares, o Se o cara Kahneman. dizer assim, não tem sorteio, nós vamos ficar do lado de lá. Terminou, o jogador dele vai dizer, então nós vamos sorteio, ele tá dizendo que é pro lado de lá. É isso que vai acontecer. É isso aí. O Michael e o D'Alessandro, lembra disso? Brigavam no sorteio. Falta- Tá na hora de o Internacional começar a brigar. Quando os times alinham ali, ó. Alinham ali O pra que eu entrar em quero campo, dizer, ali tem que ter a o que eu briga. quero dizer, Meneghetti, é que falta jogador ao Internacional. Não, mas falta perfil, falta fibra. Faltando boleiro. Não, falta fibra também, César. Não, mas é que fibra Falta também fibra. tem a ver com Não, isso. Esse mesmo time foi. Eu não digo que o Inter foi vice-campeão brasileiro, embora seja fato que foi vice-campeão. O Inter foi segundo colocado no brasileiro. Não digo vice-campeão porque não disputou o título com o Palmeiras ponto a ponto. Mas o Inter teve um honroso e elogiável segundo lugar. Então, com esse time, com esse grupo, o Inter foi segundo colocado. Me preocupa o discurso do Ribeiro e do César. Me preocupa. Embora ambos tenham razão no que diz respeito o César à fragilidade do grupo em qualidade e o Ribeiro às culpas de Mano Menezes. Nós não podemos deixar que esse programa desconsidere que o Internacional é um time com pé mole. E ele é um time com pé mole porque ele não tem preparo físico e é um time com pé mole porque o grupo não tem temperamento. Isso é determinante para tudo que está acontecendo. É determinante para as quedas técnicas, determinante para jogar o segundo Grenal do ano em que o Grêmio quer mais que o Internacional. É subjetivo falar em temperamento. Tu não é psicólogo, Baldasso. Eu não sou psicólogo, mas desde que eu nasci eu vejo jogo de futebol e eu sei um time que não morde e um time que morde. E eu sei o que está acontecendo no Internacional. Vocês estão indo muito para as questões técnicas da coisa que são válidas, mas essas questões mais subjetivas, elas são determinantes no momento. E não esquece, César, que isso que o Baldassi está falando agora fica muito mais claro quando tem o Clássico Granal. E o Inter no Campeonato Brasileiro do ano passado não teve nenhum Granal para disputar.
Não, tudo bem. E eu concordo. Essa coisa do temperamento eu concordo muito. Um dia eu tô num torneio da KTO de futebol e Fosse demitido, inclusive. Não, mas não foi Fosse esse. demitido. Não foi esse que foi o treinador. Foi eu fui jogar. E lá pelas tantas tá o Bolívar. O Bolívar veio me acertar. Pra te ver o negócio. Não, veio pra me pegar. O que tá acontecendo? Tu é deles e eu sou nosso. Tá bem, isso aí. É mais ou menos isso. Aí. Quer falar E eu disse pro Não, Bolívar... só rapidamente, vai, é um assunto que a gente vai debater depois, mas só para pontuar. Tem uma galera que diz assim, o Mano Menezes está mandando no Internacional e vocês não veem que... falam que o Renato... O Mano tá... Porque agora saíram mais 2, que o Mano Menezes permanece, e aí do outro lado, quando é o Renato... Eu concordo. Eu acho que o Mano Menezes tá, só que existe do lado do Inter meio que uma situação assim, bom, como é basicamente só o Mano que entende alguma coisa de futebol no Inter, há alguma alívio nisso. Só uma coisa, o ano passado, quando o Mano chegou e nós dissemos que o Barcelos estava entregando a chave do vestiário, nós batemos palma. Claro, porque sabíamos que o Mano continua sendo a mesma pessoa. Ele continua sabendo mais que todos os outros do Beira-Rio. Lucas, mais um destaque do Grêmio, por favor. A gente falou anteriormente, Meneghetti, sobre a situação do Bruno Alves, que levou um pisão no pé, e o torcedor sempre fica preocupado quando se fala do departamento médico gremista. E ontem, o meia Douglas, campeão de Copa do Brasil pelo Grêmio em 2016, deu uma entrevista ao podcast do Chico Garcia, colega de Band de São Paulo, e do Denilson Show, e falou sobre o departamento médico do Grêmio, e principalmente um erro cometido no seu tratamento de uma lesão no joelho. Eu fiz a primeira cirurgia e aí... Ligamento. Ligamento. E eu tava voltando, eu mexi o joelho assim, eu sentia que tava frouxo. E eu falava pros caras, mano, meu joelho tá frouxo. E os caras, não, tá maluco, pô. Pô, tá forte. Mas na imagem não mostrava nada? Nada. Linha reta, eu corria, pô, exocinético, monstro. Cara, um cavalo. Só que eu balançava a perna e sentia o joelho frouxo. Eu perguntei pros caras que tinham feito cirurgia, eu falei, e aí, mano? Não, meu joelho sempre firmezinho. Eu falei, tá errado alguma coisa. Firme. E aí comecei a falar com os caras, Meu primeiro treino com bola, um dos primeiros. Um campinho reduzido assim, parei só pra marcar aquela paradinha que deu assim, o joelhão, pum, pra dentro. Relaxa, vamos dar um tempo. Vamos fortalecer. Foi de novo, mesmo processo. Eu perdi uns 3, 4 meses essa brincadeira. Depois dessa pausa aí, já tinha dado 6 meses. Eu fiquei mais 3, os caras enrolando, querendo fazer fortalecimento. E eu falava, mano, meu joelho tá... Avisava o Renato, falou, Renato, meu joelho tá frouxo, meu joelho tá... Deu merda, eu quero fazer isso. Os caras, não, vamos botar pra frente. Grande Chico Garcia, grande Denilson, 2 monstros que estão sempre no jogo aberto aqui da Band. O que achou aí dessa manifestação do Douglas lá no podcast do Denilson Show e do Chico Garcia, CCD? Eu acho que é uma... Primeiro, é difícil a gente falar de alguma coisa de ordem médica, né? A gente não consegue detectar que período foi também, né? 17 e 18. 17 e 18, porque aí tem 2 departamentos, né? São 2... Tem, antigamente em 17 era o Márcio Bolzoni, depois muda, né? Então tem que... Mas enfim, o que acontece é que é mais um caso dessas críticas importantes que se faz ao departamento médico, de um ponto geral. O Grêmio parece estar tentando modificar algumas coisas, fez novos investimentos. A gente espera que esse tipo de informação não termine. Por outro lado, Meneghetti, são atletas e às vezes essas cirurgias, eles estão sempre assim, envolvidos com lesões, né? Sabe que eu não gosto muito de pontuar isso, porque eu acho que a gente pode cometer injustiça. O que é importante a gente saber quando isso é coletivo. Eu tenho um pouco de preocupação. Quando ele refaz a cirurgia, o Dr. Bolzoni deu uma declaração para o site UOL dizendo que o atleta cumpriu todas as etapas na forma que ele foi recomendado. Nós acreditamos que não houve uma boa integração do enxerto do joelho dele. Isso é uma coisa prevista na medicina em todos os casos que são operados. Um certo número pode acontecer de não revascularizar, não se integrar e não pegar a resistência prevista. Acreditamos que foi isso e não há nenhuma forma pessoal do atleta ou de reabilitação. É biológica. Eu queria colocar o Lucas Dias, que ele acabou de me mandar aqui um WhatsApp sobre um descontentamento que há dos profissionais que acabaram sendo desligados do Inter, em especial do William Thomas, diretor executivo. Diga lá, Lucas. Pois é, Meneghetti, eu estava buscando algumas informações já durante a manhã e agora também tive alguns retornos sobre alguns bastidores da saída do executivo de futebol, até então William Thomas, do Internacional, e do Sandro Orlandelli, coordenador técnico. Há um descontentamento
pela saída principalmente do William Thomas e pela forma com que foi feita essa saída. E sim, teve uma certa participação do técnico Mano Menezes. E o ambiente ficou muito tenso, principalmente depois da entrevista do William Thomas na Arena, na Zona Mista, no último domingo após o Clássico Grenal. Houve uma conversa no bastidor antes das entrevistas do William e também do Mano Menezes, e ali ficou acordado que o William iria para sua entrevista garantir o Mano no cargo. Porém, o William Thomas foi questionado em 3 oportunidades. Em nenhuma delas ele garantiu que o Mano seguiria como técnico do Internacional até o jogo da quinta contra o Metropolitanos. E o Mano, visivelmente na sua coletiva, ficou incomodado e nos bastidores também. Tá, mas só um pouquinho, Lucas, só tira uma dúvida nossa aqui. O descontentamento é do William Thomas, da sua saída, é isso? E envolve o Sandro Orlandelli também. Que também o descontentamento existe dos dois, principalmente pela forma com que foi conduzida essa saída. Tá bom. Então eu quero opinar aqui dizendo o seguinte, que é normal, o profissional que é desligado, tem o direito de estar descontente, é absolutamente normal, mas eu quero colocar aqui a minha opinião. No caso do Orlandelli, eu acho que lhe foi dado uma incumbência, e ele aceitou, de uma função a qual ele nunca exerceu. Em grande clube, a de coordenador técnico. E eu ouço falar maravilhas dele, que é um baita profissional muito competente na área de dados, de estatística, de avaliação, de mapeamento, headcount. Então, é a afinidade dele. E o Internacional tentou improvisar. Perdeu o Paulo Tuori, acha o Orlandelli bom. Então, vamos colocar aqui como coordenador técnico. Tanto é que o Tuori era diretor técnico, porque tem um outro tamanho, e o Tuori, não tem nenhuma dúvida, que faz falta para o Internacional, e o Inter tentou fazer um arranjo e deu errado. No caso do William Thomas, com todo respeito à pessoa, e eu sei que ele tem laços aqui no Rio Grande do Sul, não sei se ele é gaúcho, sei que ele trabalhou no Grêmio, foi com o Lucas Leiva. O trabalho dele foi ruim no Internacional. O trabalho dele não foi bom. Em 2 aspectos, por exemplo. Na função, propriamente dita, e eu ouço que ele é muito organizado, que ele é um bom administrativo, mas o Inter não poderia ter um diretor executivo tão inexperiente, tão incipiente, que vem do Avaí. E ele saiu contestado do Avaí, vocês não sabem, mas eu tenho relações, eu morei profissionalmente, eu trabalhei 2 anos como repórter no Diário Catarinense, eu tenho colegas lá que me disseram que o trabalho dele não foi bem feito. Teve uma das últimas entrevistas coletivas, o Avaí numa crise que os torcedores queriam invadir a sala de conferências, foi uma pressão gigantesca, o trabalho não foi bem feito lá e o Inter errou. Porque o Inter colocou um diretor executivo incipiente e o vice de futebol que vem do Aimoré. Se o Internacional tivesse, numa dessas pontas, alguém com tamanho, então tu bota um vice de futebol que tá lá, é o cargo adicional. Aí tu bota o Rodrigo Caetano. Aí tu bota alguém com tamanho, com biografia, pode funcionar. Não, tu tem um diretor executivo que tá... Mas aqui tu tem um vice de futebol que é um cara com bagagem, que é um cara com tamanho, podem se complementar. O Inter não. O Inter colocou o William Thomas, que vem do Avaí e que, na minha opinião, fez um trabalho ruim, e colocou aqui um vice de futebol que é incipiente, que é apenas para dar entrevista, e nem isso consegue. Pelo menos essa é a minha opinião. Aí as contratações vão ser o jogador do Atlético, o outro jogador do Caxias com 32 anos de idade, de onde menos se espera, daí aqui não sai nada. Eu só queria fazer um contraponto. Vocês estão de Não. Ribeiro, cansou esse papo, né? Tu vai vir de novo dizer que tudo que a gente fala aqui não é o problema, que o problema é o Mano Menezes. Deu, né? Já sabemos o que tu pensa, Ribeiro. Eu queria ouvir o Cedra antes do Ribeiro. Vamos ver. Não, eu só queria fazer um contraponto. Eu só queria fazer um contraponto aí, a opinião do Meneghetti e do Baldassi. Eu não discuto aqui o trabalho ruim do Inter e a demissão dele, que é do jogo. Agora, o que aconteceu no domingo, pós-Grenal... Isso sim. Tá? Pós-Grenal, até a demissão dele, eu posso considerar sacanagem sim. Porque ele nunca falou. Não, o nunca tá errado, ele falou em alguns momentos. Mas quantos momentos? Não, é que não é nunca. E aí no dia... Ele falou 4 ou 5 vezes e sempre ele foi mal quando ele falou. Aí no dia do Grenal... No dia do Grenal, isso eu concordo. Os caras entregam a bandeja lá, vai tu dar uma entrevista sem ter informação, porque era evidente que estava sendo discutido. Mas isso não transforma ele num bom profissional na função que ele fez no Inter. Mas transforma... A saída tumultua a saída. Eu tô falando da incomodação, que é a informação trazida pelo Lucas. Sim. Ele tem todo o direito de estar incomodado, porque ele foi colocado aos leões de uma maneira... Concordo, mas o trabalho dele foi ruim no Inter. Eu queria entender os bastidores daquela noite para saber por que ele foi dar aquela entrevista sem dizer nada. Não, é exatamente isso. Poxa vida, os caras jogaram o William Thomas e disseram assim, vai lá, meu filho, e no outro dia ele amanheceu demitido. Mas assim, ó,
O presidente não quis falar, disse ontem. Ia falar depois porque ele estava organizando o que fazer no clube, não Então ia falar bota no 2 peito. vezes. Foi isso que disse o presidente. Mas então o presidente chega, dá um tapinha no ombro do William Thomas, meu querido, eu preciso que tu vá ali agora e vão te perguntar sobre a saída do Mano. Eu preciso que tu garanta que o Mano vai continuar. Ou então, que tu não garanta nada. Mas é evidente que o que ele disse ali? Não garantiu. Sim, porque ele deve ter recebido essa Ah, informação. bom, mas e aí? E aí não combinaram com o Mano também? Porque o Mano Menezes tinha uma informação de que o William Thomas tinha ido ali para garantir a sua permanência. Mas- Tanto que o Mano fala, vocês não acabaram de ouvir o William Thomas? Aí o repórter diz para ele assim, ouvimos, ele não garantiu tua permanência. Ele, como assim? Mas como é que o presidente vai dizer isso se o presidente não tinha convicção da permanência do Mano? Pois é, mas o que o Mano sabia quando foi para a coletiva? Alguém chegou pro Mano e disse, fica tranquilo, tu vai ser o técnico. A minha única, João Batista, dúvida, pegando o link que o César me roubou, porque não me foi me dado o direito de falar, né? É que eu tenho dúvidas, Meneghetti, se tudo isso que tu falou a respeito do trabalho tenha sido peanuts. E ele só tenha sido demitido pela entrevista. Lucas, nos atualiza aí da lesão do meia Maurício. Um desfalque importante, viu, Meneghetti, porque ele deve ficar de fora do jogo contra o Metropolitanos pela Libertadores na quinta-feira. Ele teve um lance com o Kahneman na primeira etapa, caiu por cima do ombro e teve constatada uma luxação no ombro direito, deve ficar de fora. Em contrapartida, um retorno importante pode ser do lateral esquerdo René, que voltou a trabalhar com bola ontem. Ouço. Donos da bola vai ao intervalo e o Lucas conversa com vocês na nossa live do YouTube. Como é que o Ribeiro Neto faz? É vapo? Vapo, tava enlouquecido fazendo vapo aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal, vamos lá. 25 mil donos da Bolenses ligados aqui na live no YouTube. Já deixa teu comentário, 2.800 likes. Vamos lá, deixa o like aí. Vamos lá. Quem mandou aqui? Pô, essa aqui foi boa. Falou aqui, KTO ganhei 1.000 pila no Maior do Sul, James Moura. Tem que ir lá na KTO, cara. Tem que ir lá na KTO fazer uma graninha. Samuel Penteado, Lucas Capivaria, a terra das capivaras? Ao que tudo indica. É a terra das capivaras. Enzinho delas, João Vicente. Não entendi, Vicente. Chico Kim, Libertadores, qual é o grupo do Grêmio? Pois é, não sei, Chico Kim, não sei. Vamos lá, quem é que tá mandando aqui? Manda salve que eu tô de aniversário comemorando 50 de idade, mas com um rostinho de 25, José Rodrigues de Itaqui. José, parabéns, cara, valeu pela audiência. Ribeiro Neto é o cara mais sensato do programa, Luciano Romero. É o que o pessoal tem dito por aí, tá? Mano não dá mais, é incompetente. Sérgio Ruff, um abraço, Ruff, né? Um abraço pro Sérgio. Quem mandou aqui, Flávio Five, tá todo dia também na audiência. Mandar um abraço pro João Pedro Lucena, gremistaço da Zona Sul, também tá sempre na nossa audiência. Lucas, queremos Argel pra voltar a passar o trator. Treinador brigador. Pô, não brinca com isso, tá? Não brinca. Senhor Han, Lucas, salve pro seu xará de Balneário Camboriú. Um abraço, senhor Han. Lucas também, um abraço. Reginaldo Santos, Lucas, o Grêmio vai ganhar do Atlético Paranaense? Com reserva, não. Lucas, hoje tem jogo do Milan B. Não sei. Rango, Gui Souza, Rango, vamos lá. Polenta, frango, arroz, feijão, salada. Vamos lá. Valeu. A nossa enquete interativa vai pro ar sobre as mudanças que o Internacional promoveu ontem com as saídas de William Thomas e Sandro Orlandelli. O Inter acerta? Sim, os dois eram os culpados, 14%. Sim, mas faltou o Mano Menezes, 16%. Sim, mas faltou o vice de futebol, Felipe Becker, né, 18%. Sim, mas Mano e o vice deveriam estar na lista, 12%. Não vai mudar absolutamente nada. A alternativa com a votação mais expressiva, 40%. Hoje, 7 da noite, 19 horas, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Hoje é com ele, Ribeiro Neto. Tudo bem, Ribeirinho? Vocês pensam que vão Que se alegria livrar é essa? de mim? Que alegria é essa? Vocês não vão se livrar de mim. Olha só, botei até blazer, Meneghetti. Olha só, que chique, hein? Espetáculo, hein? Hein? Mas não se assustem, tá? O Motinho volta amanhã, é só hoje, deu uma folguinha. E vou emprestar meu talento. Não tinha outro, mas vamos juntos, tá, Meneghetti? Não, juntos não. Tu vai aí, eu vou pra casa almoçar, tá? Tudo contigo, Ribeirinho. Toca a ficha. Valeu!